Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rita Ferreira, sou astrogenealogista responsável pela página Astrogenealogia Brasil e nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que é o mapa astrogenealógico da cidade de São Paulo. Acho bacana a gente falar um pouquinho sobre o que é a visão sistêmica e toda a genealogia, todo o campo que existe por trás de um lugar. Então, aqui, aproveitando hoje o aniversário da cidade, resolvi gravar esse vídeo falando um pouquinho das influências, das energias que a gente vê num campo mórfico tão grande como uma cidade, especificamente São Paulo, né? Então, aqui eu queria começar compartilhando com você a memória da cidade. Dentre as 4 memórias que nós trabalhamos na astrogenealogia, São Paulo tem a memória AR. O que quer dizer? As lealdades aos homens, né, uma linhagem masculina, uma lealdade ao pensamento, então nós somos muito racionais. Quando eu falo nós, é porque quando você se muda para uma cidade ou quando você nasce nesse lugar, você já traz no seu inconsciente, e aí a nível coletivo, muita influência do lugar que você está, ou onde você mora, onde você nasceu. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do que cada um de nós, enquanto habitantes da cidade e pessoas que vêm para cá, o simples fato de você acessar a cidade para trabalho, para algum evento, você acessa um pouquinho desse campo, que a física quântica chama de campo mórfico ou morfogenético. E em 2016, né, quando a gente trabalhava com as constelações, se falava em 2 minutos para que a gente acesse um campo de informação. Hoje nós falamos em apenas 16 segundos. Por isso que uma das coisas que nós recomendamos é que você se conecte o mínimo possível com as influências e as energias que você não quer se conectar. Cada um faz assim a reflexão para o que faz sentido ou não, mas hoje a gente precisa ficar muito mais atento, muito mais desperto ao tipo de energia com a qual você se conecta, ao campo vibracional com o qual você se conecta. Então, voltando a falar aqui um pouquinho de São Paulo, a memória, a AR, tem um mandato, o pensar sobre o sentir. Então, são pessoas muito racionais. A memória masculina são homens geniais, são homens para frente do tempo. Lealdade aos talentos e às qualidades são pessoas que têm boa oratória, boa comunicação. As questões, se fosse uma pessoa, eu indicaria olhar para as questões dos sintomas como pulmões, as vias aéreas, a circulação. É interessante que São Paulo é uma cidade aquariana e Urano rege a circulação, Saturno restringe, né? Como o primeiro regente de Aquário, ele restringe e Urano circula, ele traz a inovação. Por isso, na pandemia, uma das consequências que nós vimos foi a entrada e saída das casas, porque era uma briga hierárquica entre Urano e Saturno. E aqui em São Paulo a gente fala muito sobre isso, por exemplo, nos exemplos de transporte. Muitas vezes eles vão até lugar nenhum. Questões das políticas públicas da cidade, e que já traz um tempo, né? Mas a questão da circulação, São Paulo é uma cidade que está sempre em circulação. Tudo funciona a qualquer hora do dia, diferente até de algumas cidades cosmopolitas. Então, isso é um pouquinho do que eu quero compartilhar sobre a memória. E a emoção primal também acho que vale ressaltar, porque é uma coisa que todos nós estamos vivendo hoje no coletivo, que é a ansiedade. A ansiedade é uma particularidade dessa memória, a AR. Então, aqui, fazendo algumas pesquisas na internet, eu encontrei 2 ascendentes pelas horas, pelas pesquisas históricas que foram feitas, a vinda dos jesuítas e os fatos históricos ocorridos nesse dia. E a que fez muito sentido para mim foi a que traz o ascendente em Áries. E por quê? Na astrogenealogia nós vamos falar da influência dos avós nos ascendentes. E o ascendente em Áries é aquele que dá início às coisas, é o precursor, é o pioneiro, aquele que encabeça algo. Então, por exemplo, em memórias de imigração, como a gente tem muito aqui no Brasil e aqui especificamente sobre São Paulo, as questões de imigração. Então, alguém em alguma parte do mundo precisa fazer um movimento. Na família, alguém é escolhido, ou às vezes essa escolha é impositiva,
e aí causam consequências também emocionais no sistema, abandono, raiva, ira. E Ares é o que faz ele encabeça esse movimento, né? Então, por algum motivo, alguém precisa mudar, porque onde está não está bacana, precisa ter alguma iniciativa, e a gente vai falar do ascendente Ares. E o que acontece aqui? Esse mapa já mostra para a gente que nós temos forte influência dos bisavós, e o signo oculto em destaque também mostra ausências que nós já trazemos dessas gerações anteriores, e que, como a gente está falando de 1554, que é a data da fundação, então já existiam alguns conflitos aqui, como existiam muitos índios, possivelmente entre tribos, e esses conflitos nós herdamos. E também a gente está falando das questões dos jesuítas e toda a questão das invasões que houveram aqui na cidade nessa época. Já existiam índios, tá, pessoal, no Brasil 12 mil anos antes de qualquer tipo de descoberta de marco histórico que a gente continua falando aqui da história do Brasil. Então, 12 mil anos já existiam habitantes aqui nessa terra. Então, isso é uma coisa importante da gente ressaltar. E o que mais que a gente pode falar aqui? A lua em câncer é um feminino castrador, porque junto com a Vênus, a gente vai falar em oposição, inclusive, né? A gente vai falar de mulheres que eram muito rígidas, com estruturas muito arraigadas, possivelmente herança europeia, né, que a gente traz das colonizações e das pessoas que aqui chegavam, e uma rigidez, inclusive moral, muitas vezes, uma rigorosidade moral, estrutural, trazida também por questões religiosas e muita contenção emocional também. E aqui a gente está falando especificamente das mulheres. Então, todas as pessoas que vêm para São Paulo, em algum momento elas assumem um pouquinho dessa energia, desse campo, né, que a gente fala na linguagem sistêmica desse campo mórfico. Uma coisa que é bacana também a gente falar aqui é o Sol em Aquário, junto com Marte e Mercúrio, vai falar muito da questão da diversidade. Né? São Paulo é uma cidade cosmopolita, tudo começa aqui e tudo é muito dinâmico. Né? Pela visão genealógica, a gente está falando de questões de irmãos, a irmandade. Esse Marte, para a visão sistêmica, a gente fala que é um Marte que tanto faz. Né? Quando a gente fala de Vênus o feminino, Marte o masculino, então esse Marte são os homens que, do jeito que tá ok, de qualquer jeito tá bom, então tanto faz como tanto fez, não é um Marte que se posiciona, não é um Marte que vai para ação, é um Marte que faz uma intermediação e assim, muito neutra, então é desse tipo de masculino que nós estamos falando no campo mórfico da cidade de São Paulo. E o que isso influencia nas mulheres? Mulheres que assumem muita responsabilidade no campo coletivo, um pouco de exemplos práticos, nós temos um judiciário cheio de pensões alimentícias, por exemplo, onde as mulheres precisam lutar muito para que esses homens se responsabilizem pela pensão da criança e pela educação, inclusive, né? Uma das questões que a gente tem a nível Brasil e que também respinga muito forte em São Paulo é a falta de responsabilidade do masculino de se responsabilizar mesmo pela educação dos filhos. Geralmente eles pagam uma pensão, que é a parte econômica, e não se responsabilizam pela educação. Também herança cultural da divisão que a gente tem, que as mulheres trabalham em casa e os homens saem para trabalhar. A questão é que, muitas vezes hoje, a gente vê esse reflexo, a gente vê essas questões todas sobrecarregando as mulheres. E aqui explica um pouquinho de por que os homens muitas vezes não se posicionam. Ainda voltando para a questão da genealogia, é um campo de pessoas que se excluem. São, como eu falei no vídeo sobre aquário nas redes, a gente está falando das pessoas à margem, né?
quando a gente entra no julgamento, vão falar dos marginais, dos marginalizados, mas o que que isso significa? São pessoas que vivem à margem da sociedade, que simplesmente não fazem parte. Então, tem bastante pessoas, moradoras de rua, por exemplo, entram nesse cenário. O campo coletivo, ele é muito dual, exatamente por conta dessa questão entre Sol e Lua, né? Mães que castram, que superprotegem, que são muito rígidas e que os filhos acabam sendo castrados principalmente emocionalmente e muitas vezes eles acabam assumindo o papel do pai nessa família, então, ou da mãe, quando a mãe assume o papel de provedor, o filho é que acaba assumindo o papel da mãe, porque, por exemplo, um filho mais velho, adolescente, que cuida dos irmãos. Então, isso é um exemplo de como é que essa desordem começa a acontecer e isso afeta o nível coletivo. E aqui a gente está falando do mapa de uma cidade cosmopolita como São Paulo. Então, ao mesmo tempo que é pioneira, é progressista, inovadora, também tem muitas questões de dualidade que reflete na questão mental da população. Aqui, essa questão da castração vai refletir também no setor público, nos órgãos públicos, judiciário também. E hoje tenho tido alguns casos de pessoas que estão tendo muitos problemas emocionais que estão refletindo no corpo físico e que tem muito a ver com os órgãos públicos. É um setor, um departamento muito complexo de trabalhar, tem uma energia extremamente pesada e muitas pessoas acabam adoecendo fisicamente quando elas estão muito tempo no meio desse campo mórfico. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui, na bandeira de São Paulo, existe uma frase em latim que traduzida quer dizer não sou conduzido, eu conduzo. Aqui a gente fala muito da oposição leão, aquário, eu conduzo, mas isso também pode ser uma grande armadilha quando a gente vê um coletivo de pessoas excluídas à margem. Então, poucas pessoas têm vantagens ou regalias ou privilégios, enquanto a maioria da população vive à margem de algo, fora de. Muitos terceirizados, porque o regime que funciona hoje no Brasil, a CLT, está terceirizando muito. Exemplo de memória AR. Por outro lado, o ascendente em Áries, muitas pessoas estão se tornando microempreendedoras, que é uma busca por autonomia, de mandar no próprio trabalho, de ser responsável pela própria carreira e pela própria forma de ganhar dinheiro. Então, isso, e fora a questão dos conflitos que nós herdamos dessa ancestralidade e que também vem refletindo hoje na área jurídica, não só São Paulo, mas a nível Brasil, e que aqui fica muito nítido. A gente precisa também ressaltar a questão da saúde mental, que hoje nós estamos vivendo, sofrendo as consequências de uma pandemia a nível planetário e que as pessoas realmente estão vivendo as consequências disso e adoecendo, tanto na questão mental quanto no corpo físico. E aqui é um exemplo disso, né? O que eu não internalizo, o que eu não digiro emocionalmente, que eu não consigo entender emocionalmente, eu acabo psicossomatizando no corpo. E aqui a gente está falando de um coletivo. Então, a consequência disso são hospitais sobrecarregados, pessoas com exaustão mental e que no futuro muito próximo, não fazendo muita previsão, deve acabar acarretando no coletivo. E fazendo algumas pesquisas também já com a expertise desse trabalho, eu fui olhar para a data que nós estamos repetindo hoje com essa colonização, com essa comemoração de aniversário de São Paulo, e nós voltamos para a colonização. E aí, o que, que a gente está vendo no cotidiano, né, pessoal? Basta você acessar algum canal de notícia para ver a violência no coletivo, fruto da irresponsabilidade, da falta de posicionamento do coletivo, dos governantes, e isso vem de onde, né? Desde essa época, mais de 400 anos, e hoje a gente ainda tem lições para aprender. E voltando à questão da frase da bandeira, isso também para a gente é considerado como um mandato.
Então, todos nós, especialmente os que nasceram sob essa cidade, carregam um pouquinho desse mandato em cada um de nós. Então, aqui, para quem tem Sol, Lua e Ascendente em Aquário, especialmente, Sol, Lua em Leão, especialmente, buscar na própria história, de forma terapêutica, como esse mandato está fazendo sentido em você hoje, olhar para as dependências ou codependências emocionais, o quanto você se aprisiona, o quanto você usa as dependências para se aprisionar, quais são as suas prisões, qual grupo você está aprisionado, o que te aprisiona dentro dos grupos, dentro do coletivo, dentro do social, quais são as suas próprias prisões, que a nível coletivo vão impactar toda uma população. Então, isso aqui é um pouquinho do que eu queria falar. A questão do Sol e da Lua, se fosse uma pessoa ou um indivíduo, já teríamos questões aí de dualidade interna, e isso por si só, junto com essa castração emocional, ela já traz bastante tema para a gente trabalhar numa terapia, por exemplo. Então, você que está me ouvindo, que mora aqui, que gosta dessa cidade, que se afiniza com essa diversidade aqui, tem uma questão que é uma coisa boa de Aquário, que é a inclusão. Então, aqui todo mundo é incluído, né? Para quem não é daqui, sugiro como passeio a Avenida Paulista aos domingos, vai ter um pouquinho do panorama do que é a cidade de São Paulo. Ali a gente tem um resumo de tudo que tem aqui. São diversas pessoas, diversos públicos, tem para todo gosto, tem passeios para todo bolso. Isso é muito bacana. Isso é a parte luz de Aquário. Todos têm direito, não importa a idade, não importa o poder aquisitivo, todo mundo pertence a Aquário. Mas tem também, como uma cidade cosmopolita extremamente desenvolvida, as suas questões sociais, que envolve também vontade pública, a gente aprender a votar, toda uma questão de cidadania e filosofia que também tem a ver com Aquário e também tem a ver com as consequências que a gente está revivendo hoje, porque a pandemia fez a gente parar para poder revisitar algumas questões, e aqui estão algumas delas que a gente vem trazendo desde a época da fundação da cidade, né? Então, e aqui também a gente vai falar dos excluídos, que foram os índios que estavam aqui e que de alguma forma foram submetidos a outra cultura, Aquário. Como a gente não estava lá, né, pessoal, a gente brinca assim na mediação, que a gente não julga o que aconteceu, a gente tenta entender a história, mas fatos são que eles estavam aqui e chegaram pessoas de fora e colocaram outra cultura. E aí acabaram desvalorizando um pouquinho do que estava aqui já há muitos e muitos anos antes dessa integração, vamos colocar assim, dessa conversa, dessa miscigenação. Aquário também vai falar dessas misturas multiculturais. É uma parte boa e muito boa, a gastronomia, a parte cultural, a diversidade traz muita cultura para São Paulo e muitos eventos culturais. Então, essa diversidade cultural que nós temos aqui, eu acho que é um privilégio de quem mora aqui em São Paulo. Não conheço outra cidade do Brasil que tenha isso. Então, um pouquinho das luzes e das sombras que a gente consegue enxergar no mapa. Aqui a gente trouxe um lugar, uma cidade. Isso dá para ser feito, inclusive, com empresas, com outras coisas também, além de pessoas. Então, a gente fez uma análise aqui, um pouco en passant, sobre algumas questões que nós trazemos de forma inconsciente, genealógica, com relação à cidade de São Paulo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curte e compartilha. A formação 2023 está aberta para quem quiser. E tem mais conteúdos como esse nas nossas redes sociais. Agradeço muito.